Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz e o amor de Cristo possa fazer morada em nossos corações, nos inspirar, nos trazer a esperança e a força para os dias melhores que certamente virão. Uma gambiarra aqui. Nosso irmão Paulo MacGyver. Bem, nessa tarde de hoje, os irmãos da espiritualidade me inspiraram a trazer uma conversa que eu entendo que é uma conversa muito oportuna para um ano que se inicia. É uma conversa que fala de misericórdia e de compaixão. A misericórdia e a compaixão que devemos ter conosco e devemos ter também para com os outros. E como fio condutor dessa conversa, eu trouxe uma história que eu sei que certamente é muito querida, muito admirada por todos aqui, que é a parábola do filho pródigo. Nós vamos fazer algumas reflexões juntos sobre esse capítulo tão importante, tão significativo do Evangelho. Começamos pensando que o ano de 2019 foi um ano difícil para todos nós, né? Um ano de muitos desafios, um ano em que muitas máscaras caíram, muitas decepções se cristalizaram, muitos desafios se apresentaram, né, para a nossa fé. E eu gosto sempre, na perspectiva de um novo ano, tomar emprestado do meu irmão Gilberto Amaro a analogia que ele faz de que nós recebemos agora um livro, né, com 12 capítulos, um livro em branco com 12 capítulos, 365 páginas, mais ou menos 30 páginas aí cada capítulo, e que nós vamos escrevendo aí à medida que os dias vão se passando. Pensamos então, qual é a história que nós queremos escrever? É preciso reler os capítulos da nossa história passada, ressignificar a nossa história passada e repensar então que nova história é essa que nós precisamos construir. Para compreender melhor algumas passagens, tanto do Antigo Testamento, a primeira revelação, quanto do Novo Testamento, a segunda revelação, o Kardec nos faz um alerta na terceira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a necessidade da gente contextualizar as passagens que a gente vê no Evangelho. Então, lá na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: para bem compreender certas passagens dos Evangelhos, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem estranhas. Então é importante, para conhecer certas passagens e extrair a mensagem do Evangelho, a gente buscar contextualizar, ou seja, compreender qual era a realidade, quais eram os costumes que estavam em vigor naquela época em que Jesus viveu. Então, para além dos estudos da doutrina espírita, Kardec nos faz esse convite também, porque a mensagem do Evangelho ela é profundamente sofisticada, embora tenha sido escrita há mais de 2000 anos. É uma mensagem que, na verdade, é um código de amor e de moral e de conduta que é universal. Em qualquer lugar do universo, nós espíritas que acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, vamos compreender que existe um Deus, que é a inteligência primária, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é o Pai de todos nós, que é o próprio amor, é a própria misericórdia, e que esse Deus espera de nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, uma compreensão maior dos seus principais mandamentos, que são amar essa inteligência suprema acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos. Então, a ciência de se compreender, de se interpretar os textos, é a chamada hermenêutica, né? Hermenêutica é uma palavra complicada, mas ela é a ciência que nos ajuda a compreender os textos, compreender os diálogos. Quando alguém conta uma história, quando a gente lê um texto, a gente está exercitando essa hermenêutica. Hermenêutica vem de Hermes, é da história da mitologia grega, que Hermes era um mensageiro, segundo a mitologia grega, ele trazia mensagens do céu para os homens, e muitas dessas mensagens eram incompreensíveis
para as pessoas que estavam ali presentes. Então Hermes interpretava essas mensagens dos deuses para os homens. Então ele, além de um mensageiro, ele também interpretava. Então hermenêutica, que vem de Hermes, é a ciência que nos ajuda a compreender o sentido e o significado dos textos que nós estamos lendo. Então, nesse sentido, é que a gente compreende Jesus, na nossa perspectiva espírita, como aquilo que a teologia diz que Jesus seria a hermenêutica de Deus, né? Ele é a maneira que, através do exemplo dele, a gente compreende a mensagem que o Criador quer nos passar. Daí o que faz também a diferença entre nós espíritas e outros irmãos de outras denominações cristãs, pelo menos no sentido teológico, né? Não fazendo julgamentos pessoais, mas para nós espíritas Jesus não é Deus, Jesus não é o Salvador, Jesus não é objeto de culto. A nossa responsabilidade é muito maior, porque ele para nós é modelo e guia, é para ser então a nossa inspiração, e não para que a gente simplesmente haja como ele. Nós temos dito aqui algumas vezes que é muito fácil agir como Jesus. A gente coloca uma máscara, a gente se condiciona, a gente vai para as igrejas, vai para os templos, para os terreiros, para os centros, e a gente fala de maneira mansa, né? Acolhe o irmão de maneira mansa, acolhe o outro de maneira mansa, faz as leituras, os rituais, se traveste então daquela docilidade. Mas o desafio que o Evangelho nos apresenta é de reagir como Jesus. Eu cito sempre o exemplo da história da mulher que foi acusada de adultério e que naquele momento aquela turba tomada pelo psiquismo coletivo que queria fazer aquela justiça cega, aquela justiça inclemente, que queria apedrejar e condenar aquela mulher para purgar uma culpa que cada um deles tinha dentro de um só, naquele momento, confrontado com aquela realidade, que era uma realidade inclusive pronta para ser uma armadilha para Jesus, porque ou ele negaria a lei de Moisés, né, e diria que o amor é que deveria prevalecer, a misericórdia, a compaixão, e diria que aquela mulher então precisava ser perdoada, precisava ser salva, e aí nesse caso ele estaria indo contra a lei, as pessoas poderiam acusá-lo e matá-lo, ou ele seria contraditório, porque ele pregava a realidade de um Deus que era Pai e amoroso, e na verdade ele estava compactuando com o que seria uma violência. E Jesus então, dentro da pedagógica de ser o maior professor que nós já vimos passar pela terra, ele então se safa de uma maneira brilhante daquela situação e ainda aproveita o momento para dar uma lição. Ele vira para os outros e fala assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Então Jesus é a própria maneira de demonstrar, de nos apresentar de que maneira que o amor do Pai se manifesta em nossas vidas, que é com compaixão e com misericórdia. Um teólogo batista chamado Kenneth Bailey escreveu um livro chamado As Parábolas de Lucas, né? E ele, para escrever esse livro, ele foi para uma determinada região da Palestina, conviver com aquelas comunidades tradicionais e acabou ficando lá durante 40 anos, com os costumes, apresentando as histórias do Evangelho para aquelas comunidades judias, para comunidades tradicionais, para povos isolados, pessoas que vivem ainda hoje numa situação cultural e política e econômica ainda muito parecida com a que vigoravam nos tempos de Jesus. E aí o mais interessante é que ele nos conta que toda vez que ele apresentava as parábolas de Jesus e a forma como ele era revolucionário, né, inclusive revolucionando os costumes na época, a gente fala sempre que Jesus era muito progressista, porque numa sociedade que tratava as mulheres como objeto, né, como se fosse inclusive uma propriedade dos homens, Jesus já enxergava como parceiras, como irmãs, como companheiras de caminhada, quando ele ensinava, quando ele acolhia, quando ele conversava. Numa sociedade em que via as crianças como nada praticamente, não davam nenhuma importância, viam até de maneira pejorativa, Jesus dizia que era necessário se fazer como uma criança, ter um coração de menino para poder alcançar o reino dos céus, ou seja, renascer, ter o coração revestido de pureza, pronto, aberto para o conhecimento, aberto para o novo, aberto para a acolhida, aberto para a alegria, aberto para a risada, aberto para o próximo. Então ele foi profundamente revolucionário naquele tempo. Então as figuras de linguagem
que ele apresentava nas suas parábolas, quando esse filósofo mostrava para as comunidades de hoje, elas ficavam estarrecidas, porque não compreendiam como que determinados comportamentos eram possíveis, até mesmo dele cogitar, né, naquele tempo em que elas viviam. Então aqui a gente vai vamos fazer uma leitura até para poder enriquecer da parábola, que está no Evangelho segundo Lucas. Ela é um pouquinho comprida, mas eu acho que vale a pena a gente ler aqui. Está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11, que na tradução do Evangelho, aqui que foi feita, do Novo Testamento, feita por Haroldo Dutra Dias, ele intitula de a parábola dos dois filhos. E disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá gastou a sua propriedade, vivendo dissolutamente, vivendo irresponsavelmente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a uns cidadãos daquela região, que o enviou a seus campos para apacentar, para cuidar dos porcos. Ele desejava saciar a fome com alfarrobas, que era a comida dos porcos, mas ninguém lhes dava. Então, caindo em si, despertando, disse: quantos assalariados, algumas traduções falam jornaleiros, aqueles que trabalhavam por jornada, quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como a um dos teus assalariados. Levantou-se, dirigiu-se a seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, compadeceu-se e correu. Lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para seus servos: trazei para fora a principal estola, a principal capa, a roupa, vestiu. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado e sacrificai-o e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado porque o recuperou, saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava, insistia, conversava com ele. Em resposta, seu pai disse: eis que te sirvo há anos, jamais negligenciei um mandamento teu e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, que devorou todos os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa parábola dos 2 filhos, ou do filho pródigo, está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos de 11 a 32. Bom, para compreender e contextualizar aqui a nossa história, nós precisamos entender alguns cenários. É uma história que Jesus conta no momento em que ele estava sendo instigado pelos fariseus, pelos homens da lei daquele tempo, a explicar qual seria então aquela realidade daquele Deus, daquele Pai que ele estava apresentando. Nós precisamos lembrar aqui que era uma sociedade que tinha uma relação muito diferente com Deus único, Era um povo guerreiro, é um povo que foi perseguido durante milhares de anos e que era, na verdade, uma sociedade que anteriormente vinha de povos politeístas,
Então aquele povo, o povo judeu, o povo escolhido, então simpatizou-se e acolheu para si o nome de Deus Yahvé, que era o Deus guerreiro, né? Era o Deus que libertava, que guerreava, que estaria com eles na tomada, na travessia do deserto, na tomada da terra prometida. Então era uma relação que era quase uma relação com um Deus guerreiro, era um Deus que era extremamente vingativo, por assim dizer, que era implacável com os inimigos, mas que era extremamente bondoso e cuidadoso com o seu povo, com aqueles que guardavam os seus mandamentos. Então, nesse sentido, se estabelecia uma relação em que o próprio nome de Deus não poderia ser pronunciado, né? Se recorria, se dizia sempre a ele, a Yahvé, como aquele que não pode ser nomeado, o nome que não pode ser citado. Eu gosto de lembrar sempre essa curiosidade, que a principal oração dos judeus começava com uma exortação, né? Bendito sejas tu, eterno Senhor, Rei do Universo, único juiz. Era quase uma saudação de guerra, né? Então Jesus, nesse contexto, ele vinha apresentar uma imagem muito diferente, a imagem de um Deus Pai. Nesse contexto em que Jesus conta essa história, ele estava diante de um grupo muito seleto, ele estava diante de um grupo de mulheres, estava diante de um grupo de anciãos, estava diante de um grupo que tinha muitos pastores, as pessoas que representavam a diversidade daquela sociedade. Então, nesse contexto dessa parábola aqui, a parábola dos dois filhos é a terceira que Jesus conta naquele momento, porque ele conta também a parábola da dracma perdida, que ele fala, né, que são três parábolas que se comunicam, né, que falam do amor incondicional de um pai. Então a parábola da dracma perdida, que era uma moedinha, né, fala que uma mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma e passou a noite inteira procurando e não sossegou enquanto ela não encontrou e chamou as amigas para comemorar porque ela teria encontrado. Então ele se vira para um grupo de pastores que tinha presente e conta a parábola das 100 ovelhas e da ovelha perdida. E um homem tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E naquele tempo, alguém que tivesse 100 ovelhas era considerado um rei, porque os rebanhos eram pequenos, eram 15, 20 ovelhas. Então quando alguém tinha 100 ovelhas, era muito simples de dizer, mas para que alguém vai se arriscar em deixar as 99 no aprisco, as 99 guardadas, para ir em busca de uma só que se perdeu? Então ele vira para os pastores e conta essa história. Deus é um pai que deixa as 99 em segurança e vai atrás daquela única que se perdeu e não descansa enquanto encontrar ela e não levar ela de volta para casa. E aí ele vira para o grupo de pais, de anciãos que tinha presente e conta a parábola dos dois filhos, né? Era uma sociedade que tinha uma relação muito respeitosa, uma sociedade profundamente patriarcal. Os patriarcas e os anciãos tinham um papel de destaque muito grande naquela sociedade. Os filhos representavam não só a possibilidade de você passar adiante a sua geração, mas também de você manter o povo unido, de você manter as suas terras. Então era muito significativo para um pai ouvir a história de um outro pai que teria perdido um filho. Então ele toca de maneira muito profunda e muito pessoal naqueles corações. A parábola do filho pródigo, ela é chamada por alguns teólogos de evangelho dentro do evangelho, uma síntese do evangelho, evangelium in evangelho, um resumo do que seria a mensagem da Boa Nova, que seria o quê? Aproximar-nos de Deus. Mostrar para aquelas pessoas que a nossa relação com Deus é uma relação de filho e de pai. Por isso que ele vem e, em substituição àquela outra oração, que era uma exortação de guerra, ele faz uma outra proposta, que é chamar Deus de Pai Nosso, Pai de todos os nós, né? Como se fôssemos irmãos. Então ele traz o verdadeiro sentido de religião, de religare, né? É até interessante a gente pensar que esse pai que nos ama de maneira incondicional, a própria palavra religião, se a gente for pensar ela de uma maneira mais aprofundada, é uma palavra que carece de um sentido e chega a ser até um pouco, eu diria, arrogante, porque ela parte do pressuposto que algum de nós teria a condição de se desconectar do Criador, né? Então, por mais que a gente se afaste, por mais que a gente tente se desligar,
ache que não tem essa ligação, a gente está mergulhado no fluido cósmico universal. Nós somos parte da criação. Então é uma pretensão muito grande a nossa achar que em algum momento a gente pode ligar e desligar essa ligação como se fosse um interruptor. Então, na verdade, a gente entende a religião, o religare, como um relacionamento. Religião é relacionamento. É a sua profunda conexão e sintonia com Deus. É a forma que você se comunica com Ele. É a forma que você se comunica com o seu próximo. É a forma com que você se conecta com aquilo que está ao seu redor. Então a gente pode identificar alguns personagens naquela história a partir da nossa própria visão e ver que dentro da nossa jornada, cada um de nós pode ser um daqueles personagens em diversos momentos. Em diversos momentos a gente pode compreender que o filho, partindo de uma perspectiva de religião como sendo relacionamento, o filho mais jovem, ele dá uma sacudida naquela sociedade para romper um relacionamento e com isso causar um efeito em todos os atores que estavam ali ao redor. E quem eram os principais atores? O filho mais novo, o pai, que é o amor principal, o filho mais velho, que é aquele que fica, a própria comunidade e a sociedade onde eles estão inseridos. Então, do ponto de vista dos filhos, né, como que era a relação do filho jovem com o pai? Esse era o primeiro ponto de estarrecimento dessas comunidades mais tradicionais. Porque naquele tempo, o sentido de você ter, que você tinha de propriedade para um povo que tinha passado 40 anos vagando no deserto, e aí a gente vai, quem já teve a oportunidade de fazer algumas leituras do Antigo Testamento, que é o que conta a história, né, do povo judeu, vê que eles sofreram, as 12 tribos sofreram muito para conquistar um território, e a cada um coube uma porção do seu território de acordo com a sua árvore genealógica, de acordo com a sua história, de acordo com a sua aptidão. Então o território, o sentido de território para eles era muito sagrado, era muito importante manter, cuidar, proteger. Significava o local, a casa, o local onde eles estavam protegidos. Eles que foram povos que foram tantas vezes escravizados, né? Por isso que as negociações de terra até hoje no Oriente Médio muitas vezes levam anos, porque o sentido deles, a proximidade, a ligação que eles têm com a terra, com o território é muito grande. Então a primeira estupefação das pessoas que ouvem essa história é com a facilidade com que o filho comete um erro gravíssimo, que é de se dirigir ao pai e pedir para dividir a herança. Porque pedir para dividir a herança com o pai ainda em vida era dizer para o pai que estava desejando que ele estivesse morto. Literalmente. Que ele não se importava com a relação entre eles dois. Olha, só me interessa o seu dinheiro, só me interessa o seu patrimônio. Então a primeira reação, Bailey chegou a perguntar, e se fosse hoje? Se o filho fizesse isso com o pai hoje, 2000 anos depois? E a resposta unânime é que o pai certamente repreenderia aquele filho de uma maneira muito severa, o deserdaria, faria com que ele perdesse o direito à herança e até mesmo o expulsasse da família, o expulsasse de casa. Então, nesse movimento, ele não ia só perder tudo que ele tinha, porque a identidade que ele tinha enquanto criatura inserida aqui naquele meio era uma identidade que vinha diretamente da relação que ele tinha com a família. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, Bartimeu, que era o nome do cego que foi curado por Jesus, a gente não sabe qual era o nome dele, porque Bar significa que aquele cego era filho de um homem chamado Timeu. Então o próprio nome das pessoas estava ligado à família, né? Então a partir do momento que ele fosse expulso da família, ele também perderia o lugar dele na comunidade. Então era um erro gravíssimo. E a primeira estupefação das pessoas é da ousadia desse filho cometer uma ingratidão e uma falta de respeito tão grande com aquele pai. A segunda estupefação das pessoas é com a reação do pai. Porque o que é que o pai faz? O pai concorda e faz a partilha dos bens. Isso para eles é inaceitável. A terceira estupefação é como que ele conseguiu tão rápido vender a terra em uma época em que as pessoas tinham uma ligação tão grande, né? Se questionavam inclusive quem foi que comprou, quem foi que teve a ousadia de comprar a terra dele para que compactuasse, né, com aquela decisão dele.
Então, a relação do filho mais jovem com o pai era muito parecida com as relações que a gente vê hoje com quem está muito apegado na matéria, com quem está muito apegado nos prazeres mesmo, que seja desse mundo, de quem acha que essa vida tem que ser vivida a todo vapor mesmo, né? Quem é muito materialista e se preocupa mais com os bens, com as vantagens que o outro pode proporcionar, do que necessariamente em construir relacionamentos, construir afinidades. Tem a relação do filho jovem com o irmão. Então o filho jovem, ele cria um atrito e uma celeuma com o irmão mais velho a partir do momento que ele pede para poder fazer a divisão. Ora, o irmão mais velho, ele, por ser o primogênito, ele teria direito à maior parte da herança. Então, de certa forma, com a partilha, ele também seria beneficiado. Mas, a partir do momento que o filho mais jovem vira para o pai e pede a partilha, quando da ausência do pai, que a partilha seria feita da maneira correta, a partir do momento que o pai tivesse desencarnado, o irmão mais novo deveria obediência ao irmão mais velho e eles permaneceriam juntos na terra, mantendo a família unida. Então, no momento em que ele rompe com o pai, ele também rompe com o irmão. Ele também está mandando um sinal para o irmão de que quando o pai dele partisse, que ele não tinha interesse em continuar tendo ele como irmão, que eles não queriam, que ele não queria continuar junto com ele. Então ele rompe com o pai e rompe com o irmão. E ele também rompe com a comunidade, porque ele acena para a comunidade que, da mesma forma que ele se desliga do pai e ele se desliga do irmão, ele também não faz questão de permanecer ali naquela comunidade também. Tem a relação que a gente precisa ver entre o pai e o filho mais velho. Porque o que é que acontece? O que é que se esperava? Isso é uma outra estupefação das pessoas de hoje. Na impossibilidade, quando havia um atrito entre o patriarca e um filho mais jovem, a quem cabia a obrigação de mediar, de reconstruir esses laços? Era o primogênito. Então, se houvesse um atrito entre o pai e o filho mais novo, era o primogênito que tinha que entrar em campo e mediar as coisas entre os dois, repreender o irmão mais velho, acalmar o pai, servir ali de algodão entre cristais, né? Então, o que se esperava de um filho é que a primeira coisa que ele fizesse é que ele tivesse uma atitude enérgica em relação à atitude do irmão e se perfilasse, se posicionasse ao lado do pai. Epa, pera lá, eu não aceito partilha não. Isso aí eu não concordo com isso não. E a partir desse momento que ele sinalizasse esse erro do irmão, ele estava repreendendo o irmão, apoiando o pai, se colocando do lado dele, e aí se lançar ao campo e fazer com que houvesse o perdão e houvesse a reconciliação. Só que a maior parte da partilha, a maior parte da herança, cabia a ele por ser o primogênito. Então também era do interesse dele que aquela partilha fosse feita. Então o que é que ele fez? Ele silenciou. Como ele ia ser beneficiado, ele estava assistindo uma barbaridade que partiu o coração do pai, que estava levando uma inconsistência, né, uma situação de insegurança para aquela sociedade, mas como ele ia ser beneficiado, ele se calou. Então aqui ele agiu com hipocrisia, ele também agiu com ganância, ele agiu com aquele verniz das pessoas que se dizem muito religiosas, mas que na verdade, na hora do exercício prático da misericórdia, são aquelas primeiras que apontam o dedo, são aquelas primeiras que julgam os outros, elas se acham melhores do que os outros porque estão em determinada topo de escada de uma suposta hierarquia clerical ou religiosa, em que elas se acham melhores do que os outros, acham que elas não vão cair, acham que eles não cometem erros, né? Então é aquela religiosidade hipócrita. Ele, diante de uma injustiça em que ele deveria agir, tinha a obrigação de agir, como ia ser beneficiado, ele então se calou. Bom, e aí esse jovem então sai para essa jornada, né? Em poucos dias, ele que estava ali, tinha um problema ali na comunidade, ele seria mal visto pela comunidade, poderia ser até apedrejado, ele se desfaz dos bens e parte então numa jornada. Era interessante dizer que o dinheiro em si, naquela sociedade, ele não tinha muito valor, porque ele não tinha mais um nome, ele não tinha mais uma família, ele não tinha um território, ele não fazia parte de uma comunidade. Então o dinheiro só serviria mesmo para que ele pudesse se aproveitar dos prazeres da carne, dos prazeres que ele ia desfrutar pela vida afora. Então não se fala quanto tempo, é possível que ele tenha conseguido um bom dinheiro, se desfazendo dos bens, não se sabe quanto tempo que ele ficou fora,
5 anos, 10 anos, 20 anos. Você sabe quanto tempo que levou para que ele gastasse esse dinheiro. O que se sabe é que, num determinado dia, o dinheiro acabou. E nisso que o dinheiro acaba, quando o dinheiro acabou e sobreveio uma grande fome na região, ele precisou de procurar um trabalho, e o trabalho que ele encontrou, por não ter dinheiro, por não ter família, por não pertencer a nenhuma comunidade, foi um trabalho como cuidador de porcos. Era uma sociedade, o povo dele era uma sociedade que sequer criava porcos, ou seja, ele teve que ir trabalhar para pessoas que tinham uma cultura muito diferente da dele, e não se tratava nem de criar porcos para ganhar dinheiro, ele foi trabalhar cuidando dos porcos. E para piorar ainda mais a situação, como se não bastasse ele cuidar dos porcos, ele queria comer a comida dos porcos. E como se não bastasse ele querer comer a comida dos porcos, não davam para ele a comida dos porcos. Então a gente pode perceber aqui o estado de alguém que chegou no fundo do poço que tem depois do fundo do poço. Que estava num estado de miséria absoluta, de abandono absoluto. Então eu gosto de pensar também o seguinte: no momento, na jornada, quantas vezes ele pensou em voltar? A gente lê lá no Evangelho que a lei de Deus está em nós, o livro dos Espíritos fala, né, que a lei de Deus está inscrita, inculcada na nossa consciência. Então certamente em muitos momentos, aquela vozinha de Deus dentro dele deve ter dito: você não vai voltar? Você não vai voltar para poder curar o coração do teu pai? Você não vai voltar para regenerar os laços que você rompeu? Quando é que você vai voltar para consertar a tua história, para que o seu coração possa de verdade encontrar paz? E aí, semelhante, um movimento muito semelhante ao que acontece hoje com as ilusões, com os vícios, a gente tem uma ânsia muito grande de curar, de tentar tampar, de tentar esconder, de tentar camuflar aquela dor que é uma dor que vem da ausência, do relacionamento que foi rompido, do remorso, da tristeza, do vazio, da saudade. E a gente tenta repor, colocar coisas no lugar disso, com festa, com farra, com pessoas que muitas vezes não enxergam nenhum significado na gente, além daquilo que a gente pode oferecer, ou do prazer que a gente pode proporcionar, e nisso o vazio permanece. Então ele não, em nenhum desses momentos, ele pensou em voltar, ou se pensou em voltar, ele aceitou voltar. Ele permaneceu no erro, permaneceu no engano. Quando o dinheiro acabou e ele se viu numa situação difícil, ainda assim ele não pensou em voltar. Ele resolveu buscar então um trabalho. Quando ele conseguiu um trabalho degradante, ainda assim ele não pensou em voltar. Quando lhe faltou a comida, ainda assim ele não pensou em voltar. E quando negaram para ele a comida que seria o alimento imundo dos porcos, é o momento em que se fala em que ele cai em si e que ele desperta. E essa simbologia é muito importante porque ela, enquanto espíritas, ela nos mostra o papel que a dor e que a queda tem na nossa vida, né? Quem tem ou já teve um problema de adicção, de dependência, algum tipo de dependência química na família, compreende, e já tentou de tudo, compreende uma realidade que as pessoas que trabalham com esse tipo de recuperação falam: olha, fulano, determinada pessoa, ele só vai se recuperar, ele só vai em busca do tratamento no momento em que ele chegar tão fundo do poço que ele não vê mais possibilidade de voltar. Então, enquanto você pegar, você internar, vai cuidar, é o papel de quem ama fazer isso, cuidar, amparar, ter paciência, orientar, mas no fundo, o que nos fortalece, o que dá força para alguém suportar uma dificuldade como essa, é dizer: olha, é só no momento em que ele decidir que ele não quer mais isso, que ele chegou no fundo do poço, que até a lavagem dos porcos está sendo negada para ele, que ele olhar para a própria face desfigurada pela miséria, pela ingratidão, pela dor, pela solidão, pelo abandono, quando ele não mais se reconhecer transfigurado de tanto sofrimento, é que o amor do Pai se manifesta, e ele olha para os próprios olhos, para a própria face desfigurada e diz: eu não mereço esse tratamento, eu não mereço, eu tenho um Pai. Esse é o primeiro movimento para o qual o sentido da dor nos convoca, né? É o movimento do amor próprio. Era o restinho de amor próprio que ainda tinha dentro dele ali, que fez com que ele dissesse: não, eu não mereço esse tratamento. Tantos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui padeço de fome. Então ele fala: eu não mereço isso,
E aí ele faz um movimento: eu vou voltar, eu vou pedir para meu pai, vou pedir perdão e vou dizer que eu compreendo que eu não mereço mais ser tratado como filho, mas que ele então pelo menos me trate como um dos seus empregados. Então o primeiro movimento é o movimento do amor próprio, é o de despertar que aquele movimento que ele vinha fazendo, de se machucar e de se negar mesmo, de se destruir enquanto criatura, que ele não merecia aquele movimento, ele merecia mais. Ele tinha um pai amoroso que cuidava até dos empregados, e como é que ele não cuidaria dele? Né? E aí no Evangelho de João, e depois, se não me engano, no livro Vinha de Luz, Emmanuel faz uma interpretação desse pensamento. Ele faz uma distinção entre o trabalhador, entre o servo e o filho. O servo vai embora, o servo trabalha pela jornada, mas o filho fica. O pagamento do filho é o amor de pertencer àquela família. Então ele naquele momento reconhece que ele não merecia ser o filho, mas que ele também não merecia aquela situação degradante que ele estava vivendo. Uma outra coisa interessante é que, além do despertar do amor próprio, um outro movimento muito interessante que se apresenta nele é o seguinte: ele reconhece a misericórdia do Pai. Então ele fala que os empregados do meu Pai têm pão em abundância. Então era uma sociedade em que as pessoas que trabalhavam para os outros, os servos, eram vistos quase que como escravos, eram vistos como pessoas de baixa categoria. Então um homem que se propunha a tratar os seus servos com justiça, a oferecer para eles pão em abundância e um tratamento digno, era um homem certamente muito à frente do seu tempo. Então ele reconhece que ele tinha um pai digno, ele tinha um pai bondoso. Então perceba o que é o nosso movimento, os nossos momentos de queda na nossa vida. É nos imbuir de amor próprio, perceber qual é o tipo de alimento que nós estamos consumindo em todos os sentidos, né? Do ponto de vista afetivo, do ponto de vista do trabalho, no nosso movimento com a nossa religiosidade, no nosso movimento daquilo que a gente cuida da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, do livro que a gente lê, da música que a gente ouve, do programa que a gente assiste, das pessoas que a gente deixa que tem algum tipo de influência na nossa vida, aqueles que nós ouvimos, como que nós tratamos aqueles que nós mais amamos em todos os momentos, como que nós cuidamos desses relacionamentos. Tudo isso faz parte do alimento que a gente se oferece. Então, a partir do momento que ele se imbui de amor próprio, ele vai em busca então do que seria para ele o melhor alimento. E para isso, na certeza de que ele encontraria amparo, ele reconhece a misericórdia de um pai, de que se ele resolvesse tratá-lo, ainda que fosse como um servo e não como um filho, ele estaria levando uma vida muito melhor do que aquela que ele estava vivendo naquele momento. Tem uma música do Padre Zezinho que fala desse despertar e dessa volta, né, que é uma música muito bonita, que fala desse momento em que a pessoa redescobre o amor do Criador e resolve voltar para casa. Então ele fala: alô meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. No momento em que ele reconhece o amor daquele pai, ele também se vê numa situação extremamente dolorosa, em que ele percebe que toda a herança que ele gastou, com os amigos que ele tinha, com as mulheres que ele teve, nas festas que ele frequentou, ele não encontrou o amor verdadeiro. Porque se alguém tivesse amado ele durante esse tempo que ele ficou fora de casa, ele não teria passado fome, ele não teria sido abandonado no momento de dificuldade. Então ele percebe que ele tinha vivido diversas coisas no mundo, tinha vivido de maneira dissoluta, mas estava naquele momento na miséria. Mas a pior dor foi a dor de se descobrir que não era amado nos lugares por onde andei. Foi por isso que ele não se acostumou, foi por isso que ele não se encontrou, foi por isso que ele não fez morada, porque não fizeram morada no coração dele, e ele não fez morada no coração de ninguém, porque aquele amor incondicional ele não encontrava em qualquer lugar, ele só encontrou o amor por aquilo que ele poderia proporcionar
pelo prazer que ele poderia proporcionar. Do momento em que o prazer acabou, o tesouro acabou, acabou também o amor. Aquele amor incondicional de quem ama, inclusive quem não tem herança, ele não tinha encontrado em nenhum lugar do mundo. Ele não tinha amigos, ele não tinha irmãos, ele não tinha um pai. Então foi a profunda solidão também que fez com que ele descobrisse que toda herança que ele tivesse, ainda que ele tivesse de novo, ele não se encontraria com esse amor, porque aquele amor que ele precisava, aquele amor que ele tinha necessidade, aquela sede, aquela angústia que ele precisava de suprir, era um amor que o dinheiro não comprava, que os prazeres do mundo não compravam. Então ele resolve então voltar para aquele pai e deve ter ensaiado um discurso dentro de si, né? Porque ele ia ter que voltar, ia ter que lidar com a ira do pai, ia ter que lidar com a ira do irmão, ia ter que lidar com a ira da comunidade. Então certamente ele voltou, fez um movimento de voltar, preparando um discurso dentro de si, para poder lidar com o rancor. E aqui a gente pode fazer uma leitura, uma analogia muito interessante com aquilo que acontece também. Será que aquele rapaz também era uma pessoa cheia de rancor? Uma pessoa que tinha dificuldade de perdoar? Porque geralmente a gente projeta no outro aquilo que a gente é. Então se ele achava que ele não ia de maneira alguma encontrar o perdão, que ele não ia de maneira alguma encontrar a compaixão e nem a misericórdia, talvez ele fosse uma pessoa que tivesse dificuldade também em perdoar, em exercer compaixão e ter misericórdia para com os outros. O que é a compaixão? É compartilhar a paixão, compartilhar o sentimento, compartilhar a dor do outro, é empatia, é se colocar no lugar do outro, é como misericórdia, misericordios, é colocar o coração na miséria do outro. Então ele resolve voltar, e naquilo que ele resolve voltar, a parábola diz que o pai vê ele de longe, o pai vê ele de longe e corre na direção dele. Essa é uma coisa que mesmo hoje, nas comunidades de hoje, também surpreende, porque o ancião, ele tinha uma figura muito digna. O ancião naquela comunidade, com todas as suas roupas, com todos os seus aparatos, né? Sócrates já dizia, você conhece a dignidade de um ancião pelo seu andar vagaroso, pelo seu andar digno. Então era inconcebível que um ancião, que um patriarca, saísse correndo pelo meio da aldeia para fazer o que quer que fosse. Ele poderia se embolar na roupa, tomar um capote, como diz lá em Minas, né? E aí ia ser um vexame. Mas o amor e a misericórdia daquele pai faz com que ele ignore isso. Então ele corre na direção do filho. E o mais interessante é que naquilo dele correr na direção do filho, uma das coisas que eu acho mais bonitas dessa passagem é que ele fala que ele vê o filho de longe, ele avista o filho de longe. No Salmo 139, Davi escreveu uma coisa muito bonita. Ele fala, Senhor, eu sei que tu me sondas, sei que me conheces, quer eu esteja deitado ou em pé. Tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousas, e tal ciência me é tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. O filho não compreendeu aquele amor daquele pai. Ele tenta ainda se explicar. Fala, pai, pequei contra ti, pequei contra Deus, pequei contra os outros, e o pai nem ouve aquilo que ele diz. Naquele momento, ele já resolve, com o primeiro gesto, o problema do filho com a comunidade. Porque do momento em que ele sai correndo no meio da comunidade para abraçar o filho, e as pessoas não se dão conta do que está acontecendo, e veem que ele rompe um protocolo, colocando em risco a própria dignidade, para sair à frente da comunidade e abraçar e beijar o filho repetidas vezes, porque um pai daquele tempo, quando muito, beijava o filho com um selinho na face, e ele abraça, beija o pescoço do filho, ele de longe sente a angústia do filho, ele sonda o coração daquele filho, ele sonda a dor em profundidade, ele coloca todo o coração na dor do filho, traz o filho para dentro de si, atravessa a aldeia, enfrenta todos os olhares e diz, esse é meu filho. Então naquele momento ele está sinalizando para a aldeia que ele está recebendo o filho de volta e que ele vai perdoar. E aí ninguém vai poder fazer nada, porque ele precisa ser respeitado. Se ele, que é o maior ofendido, foi o maior ofendido, estava perdoando, quem mais de fora que poderia falar alguma coisa? Então ele nem deixa o filho terminar de falar. Traz a capa, traz a roupa que o distingue dos servos, coloca o anel no dedo. O anel quer dizer que ele tinha confiança no filho novamente. Coloca as sandálias nos pés.
As sandálias é que davam a liberdade para ele poder transitar dentro da comunidade, com a capa, com o anel, como o filho que tinha voltado para casa. Manda matar o boi. Ora, era uma comunidade que você não tinha como conservar a carne durante muito tempo. Quando ele manda matar o boi, e aí o boi para uma comunidade pequena daquela, daria, se fosse só para a família, era uma quantidade de carne que dava para durar durante semanas. Só que não tinha como conservar. Não tendo como conservar, o que ele estava dizendo para a comunidade? Que todo mundo estava sendo convidado, convocado para partilhar daquela alegria com eles. E isso era uma tradição da época. Quando você queria compartilhar da sua alegria, quando você queria se reconciliar, inclusive com Deus, as oferendas, o sentido das oferendas, das ofertas, era esse, né? Você tinha algum problema na sua vida, você tinha um rompimento, uma dívida, uma doença, um prejuízo, uma morte na sua família, para aquela realidade cultural da época, era sinal de que o seu relacionamento com Deus estava rompido. Era necessário repactuar essa relação. E essa repactuação se fazia através dos rituais, através das oferendas que eram feitas. Então, do momento em que ele manda matar o boi, ele está convocando toda a comunidade para partilhar com ele daquela alegria, daquele momento em que ele está recebendo o filho de volta. E o filho então entra com ele na comunidade embasbacado, perplexo. Ele não esperava aquela reação do pai. Ele não esperava aquele amor. E aí é nesse momento que Jesus também na parábola passa para aquelas pessoas o sentido do que era o amor verdadeiro. Porque se hoje ainda aquelas comunidades que vivem ainda como aquele povo vivia, mas há 2000 anos atrás, ficam estupefatas com essa história, imagina o que as pessoas que ouviram essa história na época pensavam. Era um amor incompreensível. Como que alguém poderia magoar de tamanha maneira um pai e ele recebeu o filho de maneira tão amorosa como aquela? Então era um amor incompreensível. O próprio filho não compreendia. E aí é nesse momento em que Jesus dá a lição. Nós nunca, jamais vamos esquecer de alguém que nos ama profundamente na hora em que a gente menos merece ser amado. O momento em que nós menos merecemos ser amados, mas encontramos alguém que ainda assim nos ama profunda e incondicionalmente, é o verdadeiro sentido da mensagem do Cristo, da mensagem do Evangelho. Por isso que essa parábola é considerada o Evangelho dentro do Evangelho. Era um amor incompreensível, é perdoar 70 vezes 7, é amar de maneira incondicional, esse amor que desconcerta, esse amor que desarma, esse amor que faz com que o outro não compreenda como você é capaz de me amar se nem eu me suporto mais. E é esse amor que é o amor que verdadeiramente transforma. É o amor que deixa o outro num estado de tamanha perplexidade que o outro não tem sequer como reagir. É por isso que se diz que o amor é irresistível. Porque chega um determinado momento em que o outro diz, eu não tenho como explicar, eu só tenho como sentir. É um amor tão profundo, tão incondicional, que eu não alcanço de tão alto. E aí ele se depara, depois da festa, a gente partindo aqui já para concluir, com a chegada do outro irmão. Era o problema que faltava ser resolvido. Ele já tinha resolvido o problema com o pai, já tinha resolvido o problema com a aldeia, já estavam comemorando, e aí chega o outro irmão. O irmão que chega, veio à festa, e que não tinha uma relação ainda de amor verdadeiro com o pai, porque ele não se alegra como o pai se alegrou. Ele que tinha sido mais beneficiado do que o irmão, que recebeu uma porção de herança maior, ele não se conforma com o perdão que o pai oferece para o irmão, e aí ele resolve não entrar. E esse sentido de entrar para o banquete é uma coisa também muito simbólica, né? É uma lição também muito simbólica de Jesus, que vejam que o filho que foi para o mundo, que andou, que magoou o pai, que gastou a herança, que fez tudo o que fez de errado, que se perdeu, que chegou no fundo do poço, fez um movimento de retorno, voltou para os braços do pai e adentrou a casa para poder tomar a mesa no lugar dele, a mesa do banquete. Mas o outro filho que ficou, não no exercício do amor verdadeiro, mas ficou naquele amor aparente, naquele cristianismo de verniz, naquela religiosidade de etiqueta, que está muito mais preocupada com apontar o dedo do que com o acolhimento. Esse, mesmo tendo ficado em casa, não entrou para o banquete. Ele não entrou
para a ceia de celebração, para a ceia de reconciliação, porque ele ainda estava carregado de egoísmo. Então o pai sai para fora para conversar com ele, e isso é outro ponto que as comunidades também não entendiam. Como assim? O filho que ficou em casa, então, estava desobedecendo o pai, estava dizendo que não ia entrar, e ele ainda repreende o pai, fala: eu não descumpri nenhum dos seus mandamentos. Ou seja, o relacionamento dele era um relacionamento protocolar. Ele achava que se ele simplesmente cumprisse todas as normas, sem o exercício do amor verdadeiro, já faria com que ele tivesse então direito de sentar à mesa e de ter o banquete, e que ele poderia, ele merecia, ele teria que ter uma porção maior do que aquele que ela já tinha, uma misericórdia e uma deferência maior do que daquele irmão que foi embora e voltou. Sendo que os evangelhos ensinam que existe muito mais alegria no céu por uma alma que se reconecta, por uma alma que compreende, que desperta e que volta para casa, do que por 99 almas que já estão salvas e que não precisam de mais de nenhum acolhimento. Então essa é mais uma lição profunda que Jesus passa, né? O filho que ficou, na verdade, era a religião de espetáculo. Era a religião que se praticava na época, era a religião que massacrava, né, que perseguia as mulheres, que perseguia os outros povos, que cobrava das pessoas que não podiam pagar por uma suposta conexão que eles poderiam supostamente ter com o Criador. E Jesus vem e dissipa e diz: não, o Pai é aquele que te acolhe incondicionalmente, independentemente de onde você estiver. E aí a gente se faz essa pergunta. O pai vira para ele: a gente precisa comemorar. Você esteve sempre comigo. Tudo que é meu é seu. Mas é importante que a gente comemore, porque seu irmão estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Esse mesmo exercício de misericórdia que nós precisamos fazer conosco nos nossos momentos de queda, nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos em que a gente desacredita de nós mesmos e acha que não é digno do amor maior. Será que nós estamos prontos para colocar esse exercício de misericórdia no outro? Quantos de nós estaríamos hoje prontos para poder receber de braços abertos um Paulo assassino, orgulhoso, sanguinário, arrogante, perseguidor dos judeus? Quantos de nós? Quantos de nós estaríamos prontos para poder receber e acolher com amor uma Maria de Magdala, que quantas vezes se equivocou nas ilusões do prazer, mas que despertou e quis voltar para casa e foi mal vista até mesmo pelos apóstolos, né? Foi mal vista, foi mal recebida. Ela só encontrou amor, amparo e acolhimento verdadeiro mesmo em Jesus. Quantos de nós estaríamos prontos para poder receber de volta um Judas que traiu, que a ganância fez com que ele entregasse o próprio mestre para que fosse assassinado? Quantos de nós estaríamos prontos para exercer a misericórdia para com o outro? Então que nesse dia, que nesse início de ano, nós possamos nos lembrar daquele ensinamento que nos foi passado por Emmanuel, por intermédio de Chico. Nós não podemos voltar atrás e fazer um novo passado, mas nós podemos, todos os dias, a partir de hoje, construir um novo futuro, de olho também no bem maior que nós temos, que é o presente. É por isso que chama presente. É uma dádiva, olhando para nós mesmos com amor e com misericórdia, sabendo que independentemente daquilo que fizermos, nós temos um Pai que está pronto para nos acolher, que nos dá um amanhecer todos os dias, uma oportunidade de recomeçar. Tem uma música do Renato Teixeira chamada Raízes, em que ele fala isso. Amanhecer é uma lição do universo que nos ensina que é preciso renascer. O novo amanhece. Então é preciso que amanheçamos para nós, amanheçamos para o próximo, cuidando de nós com compaixão, com amor, com misericórdia, olhando para o outro também com compaixão, com amor e com misericórdia, acreditando na bondade do Pai, acreditando no auxílio da espiritualidade divina, buscando esse amor e essa misericórdia para com o próximo, para que também possamos ter a sintonia, para que a misericórdia do plano maior possa também chegar até nós. E encerrarmos então com o ensinamento de Jesus, já a caminho do processo, a caminho da crucificação. Deixa uma mensagem final no Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 34 a 35. Um novo mandamento vos dou,
que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. E nisto, em vos amardes, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que a paz, o amor, a compaixão e a misericórdia do Pai e a brandura e o acolhimento do Cristo faça morada em nossos corações hoje e por todo o caminhar eterno. Muito obrigado, meus irmãos.